Prepare-se para uma história inacreditável que chocou a cidade de Curitiba. Neste vídeo, trazemos um relato surpreendente de um incidente que ocorreu em um posto de gasolina local. Um cliente que estava abastecendo seu veículo foi vítima de um ato terrível cometido pelo próprio frentista. Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, testemunhamos um momento de tensão e violência que ninguém poderia imaginar presenciar. Preste bem atenção na reportagem que relata o caso. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um caso que aconteceu lá no Paraná. É um cliente de um posto de combustíveis que teve o corpo incendiado. Isso mesmo que vocês ouviram. O cliente de um posto de combustíveis teve o corpo incendiado por um frentista no último sábado, lá em Curitiba. As imagens, que são impressionantes, são chocantes, mostram o momento em que o frentista então joga gasolina no homem depois de uma discussão e segundos depois ateia fogo nele. Matheus Meirelles vem conversar com a gente sobre esse caso, traz as informações e ajuda a gente a entender o que aconteceu exatamente antes desse momento que acabou culminando nessa situação horrorosa, nesse crime. Conta pra gente, Matheus, detalhes. Muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que acompanham o 360 neste domingo. É muito difícil de entender a justificativa de um ataque tão brutal como esse. As imagens, de fato, impressionam desse ataque em um posto de combustíveis na cidade de Curitiba, no Paraná, no último sábado, ontem. As imagens obtidas pela CNN Brasil mostram justamente Paulo Sérgio Esperanceta, o frentista, ateando fogo nesse cliente durante, ou melhor, após uma discussão. Nas imagens não é possível verificar exatamente com qual objeto ele inicia as chamas depois de jogar gasolina nesse cliente. Um outro frentista aparece tentando intervir durante esse ato, consegue pegar um extintor de incêndio e apagar as chamas que estavam acesas no corpo desse cliente. A Polícia Civil ela confirmou que esse frentista fugiu, está foragido, não se apresentou à justiça e que a investigação desse caso ela está avançando, ela está acontecendo neste momento, está em andamento. Nesta semana, que começa hoje, domingo, durante os próximos dias, diversas pessoas serão ouvidas. Então, as testemunhas que estavam no posto de combustível, também os familiares tanto da vítima quanto do frentista serão procurados para serem ouvidos, além, claro, de outras pessoas envolvidas, as pessoas que estavam passando ali na rua na hora desse ataque. O cliente, Caio Murilo Lopes dos Santos, ele ficou ferido, está hospitalizado, mas de acordo com a Polícia Civil, neste momento não corre risco de morrer. Em nota, o advogado do posto de combustíveis, Marcel Bento Amaral, informou que o funcionário já foi desligado, já foi demitido desse posto de combustíveis e que o estabelecimento está oferecendo todo o apoio às investigações para identificar o motivo que leva uma pessoa a jogar gasolina e atear fogo durante o trabalho, atendendo a um cliente dentro de um posto de combustíveis, colocando a vida de todos que estavam ali em perigo, já que dentro de um posto de combustíveis todo o material usado ali é inflamável, poderia ter causado uma explosão, poderia ter trazido muitas outras vítimas durante esse ataque nesse posto de combustíveis. Muriel. Obrigada, Matheus, pelas informações. A gente vai seguir vendo essas imagens agora, inclusive, porque são imagens muito impressionantes, são imagens chocantes. A gente consegue ver no canto da tela, então, que a discussão começa, o motorista sai do carro, esse carro branco, e aí, assim, a gente tá vendo o frentista jogar gasolina. E aí, logo depois, ele coloca fogo no cliente. Ele tinha acabado de jogar gasolina no cliente e aí coloca fogo nesse cliente. A gente tem as informações que essa pessoa que estava dirigindo o carro, a gente consegue ver que um frentista que estava logo atrás consegue apagar o fogo logo depois. Esse cliente teve queimaduras, mas por enquanto a gente consegue ver que ele está inclusive bem, ele sai caminhando, claro que sai queimado, mas aí a imagem, discussão acontecendo, de repente a gente vê que o frentista começa a jogar gasolina e aí logo depois o cliente briga com ele e a gente vê que ele corre em direção ao cliente, o frentista, né, e coloca fogo nesse cliente do posto de combustíveis. Logo depois o outro frentista já pega e tenta apagar o fogo, consegue apagar esse incêndio, o fogo que estava atingindo já o corpo do cliente, o cliente que consegue sair do local bem, pelo menos pelo que a gente consegue ver nas imagens, mas claro, não conseguiu escapar de ter queimaduras. Minha gente, é difícil acreditar,
muito difícil acreditar que esse tipo de situação aconteça, não é mesmo? Não há nada que a gente consiga imaginar que faça sentido, né? Você colocar fogo numa outra pessoa.